Vamos calcular a derivada dessa função, a raiz cúbica de x menos 3, no ponto de abscissa 3. Ok? Então, para isso, vamos usar a definição de derivada. Então, o f' de 3, caso exista, ele tem que ser dado por esse limite aqui. Limite de f de x menos f de 3 sobre x menos 3, com x tendendo para 3. Ok? Então vamos lá. Isso daqui vai ser limite. Vamos colocar aqui agora f de x. F de x foi dado, é essa função aqui. Então vai ser raiz cúbica de x menos 3 menos f de 3. É muito fácil ver que o f de 3, ou seja, trocando x por 3, você vai ficar com raiz cúbica de 3 menos 3. Que vai dar raiz cúbica de 0. E a raiz cúbica de 0 vai dar 0. Então o f de 3 é 0. Vou colocar aqui. Sobre x menos 3, com x tendendo para 3. Então f' de 3, caso exista, caso essa função seja derivável, esse f' de 3 tem que ser dado por esse limite aqui, que eu vou apenas arrumar. Deixar de escrever aquele zero, está dando agonia aqui, já vendo ele ali. Pronto, está aqui a função, x tendendo a 3. Bom, o que eu vou fazer agora é observar que eu tenho a mesma base. Eu tenho duas potências de mesma base. Então a gente vai fazer o que? Aquela velha propriedade, conserva a base e subtrai os expoentes. Então, o que acontece? Antes, se você não entendeu, vamos repetir aqui esse x menos 3 e observar que eu também tenho x menos 3 aqui em cima, só que elevado a quanto? A gente sabe que toda raiz nada mais é do que uma potência de expoente fracionário, né? Está oculto aqui que esse x menos 3 está elevado a 1. Ok? Então a gente pode escrever qualquer raiz como uma potência e esse número que aparece aqui, 1/3, ele passa a ser o expoente. Então isso daqui vai estar elevado a 1/3, com x tendendo para 3. Bom, isso daqui é igual, né? Ou melhor, vamos botar aqui, implica que f' de 3 vai ser igual ao limite. Então eu vou fazer o quê? Conservar a base, que é x menos 3, e subtrair os expoentes. Lembrando que no denominador também tem um expoente oculto aqui, e esse expoente oculto, que eu estou botando tracejado aqui, é 1. Tá? Então o que é que eu faço? Conservo a base comum e subtraio os expoentes. 1/3 menos 1. 1/3 menos 1, com x tendendo para 3. Isso daqui é o limite de x menos 3 elevado a 1/3 menos 1, isso daqui é menos 2/3. X tendendo a 3. 1/3 menos 1 é menos 2/3. Eu vou fazer agora o seguinte, eu vou trocar esse expoente negativo por um expoente positivo, e para isso eu vou inverter a base. Então eu vou escrever esse x menos 3 no denominador. É uma coisa equivalente. Então vamos lá. f' de 3 vai ser limite. Bom, se eu vou inverter, lembre-se que aqui no denominador existe um número oculto que a gente não escreve, que é 1. Então o expoente negativo ele tem o poder de inverter a base. Então como a base é x menos 3 sobre 1, quando você trocar o sinal do expoente, ele passa a ser a 1 sobre x menos 3. Agora não mais elevado a menos 2/3, e sim elevado a 2/3 positivo. Deixa eu colocar só um sinal de mais aqui, que é desnecessário, mas só para lembrar que eu troquei o sinal do expoente, por isso que a base inverteu. X tendendo para 3. Vamos fazer o que agora? Eu vou novamente, eu acho que é conveniente que escrevamos essa potência de expoente fracionário como uma raiz, né? Então o que acontece? Se você escrever como raiz, então o x menos 3 vai estar elevado aqui a alguma coisa. No caso, esse 3 que está aqui, ele vem para o índice,
e o 2 que está aqui ele vem para cá. Né? 2/3, 2/3, com x tendendo para 3. Esse está complicado, né? O fato é que, quando você vai calcular o limite, o que acontece? Limite de uma constante é a própria constante. Deu 1 aqui. 1. Já o denominador, quando você troca o x por 3, faz o x tender para 3, 3 menos 3 vai dar 0. 0 ao quadrado continua 0, raiz cúbica de 0 vai dar 0 aqui embaixo. Ora, estamos então em uma classe de limites que foi estudada no curso de limites. Essa classe de limite, ou seja, quando aqui em cima não dá 0 e aqui embaixo dá 0, é a classe dos limites infinitos. Então, esse limite ele pode ser mais infinito, menos infinito, ou ele pode não existir. Certo? Em qualquer situação já temos a resposta. A função dada ela não é derivável. Vamos discutir isso daqui a pouco. Por hora vamos resolver esse limite. Quando isso ocorre, a gente já sabe que o limite, né, ou vai dar mais infinito ou menos infinito, ou ele não existe. E para a gente tomar essa decisão entre essas três respostas, a gente precisa estudar o sinal. A gente precisa estudar o sinal da função, dessa função com x próximo de 3. E se você lembrar, para isso a gente faz uma tabela. Uma tabela, coloca aqui em destaque o valor em torno do qual a gente deseja estudar o sinal da função. Aí a gente separa aqui numerador. Nessa linha aqui eu vou analisar o denominador. E aqui a função. A função, no caso que a gente quer estudar, é essa daqui. Vou chamar de f. Okay? F não, porque a f já está comprometida, né? Vamos chamar de g. Porque f é a nossa função, né, que foi dada. Então vamos chamar de g. Em termos de sinal, nós aprendemos no curso de limite que nesse tipo de limite, o sinal do numerador é o próprio sinal do número, o sinal do limite que está aqui. É o teorema da conservação do sinal. Então basta que você coloque aqui na primeira linha mais e mais. Já o denominador, por sorte, percebemos que esse denominador aqui, ele está ao quadrado. Esse quadrado aqui impede que o resultado seja negativo. Então esse resultado ele vai ser sempre positivo para x diferente de 3. Então o sinal dessa expressão ele vai ser positivo, né? Sempre positivo por causa desse quadrado aqui, ó. Ok? A expressão está elevada ao quadrado. Bom, fazendo o jogo de sinal, mais com mais vai dar mais com mais vai dar mais. Como deu mais dos dois lados, a conclusão é que esse limite aqui, a resposta dele é mais infinito. Mas, respondendo à pergunta, qual foi a pergunta que foi feita? Foi feita a pergunta se essa função aqui, se ela é derivável neste ponto. E para ser derivável, o limite que define a derivada ele tem que ser um número. Se ele for infinito ou não existir, a função não é derivável. Então, conclusão, f não é derivável em x0 igual a 3, que foi o ponto em questão. Não é derivável. Só é derivável quando o resultado dá número, e isso daqui deu infinito.